Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman com vocês, hoje para mais uma videoaula, como vocês estão vendo, né? Aqui do ladinho, deixa eu ver se aí ó, vocês estão vendo, é uma videoaula. O que é videoaula? Mais tempo para eu falar com calma, assunto mais delicado, com mais interrelações, e eu já vou te adiantando, o assunto é ciência. A ideia é entender da onde vêm as evidências sobre a quantidade ideal de fazer musculação para a saúde, pensando em saúde cardiovascular, pensando em fatores de risco associados à mortalidade. Então, se o teu tema te interessa, beleza, vem comigo, te inscreve no canal. Se tu não está com muito tempo para me escutar, não tem problema, vai estar no Spotify, quando vê, tu pode botar no Spotify, 20, 30 minutinhos, que eu acho que vai levar, eu te explico tudo direitinho, mas eu te aviso, hein, tem algumas imagens aqui que é legal de tu assistir. Mas faz o que tu achar melhor e vem comigo, tá bom? Vamos lá, achei um artigo muito bacana, deixa eu botar minha tela aqui para vocês, tá aí minha tela, tá aí minha tela. Um estudo publicado em 2023, Li, né, dois Li aqui, uma dupla americana, isso aí, uma dupla americana, falando sobre a dose ótima de treinamento de força, resistance exercise, para a saúde cardiovascular e longevidade. Mas é melhor? Esta é a pergunta. Fazer mais exercício de musculação é melhor para a saúde cardiovascular e para fator de risco pensando em mortalidade? Gente, presta atenção. Não estou falando em hipertrofia, não estou falando em força para aspectos funcionais, eu estou falando em treinamento de força, musculação, pensando em saúde, longevidade, ok? Então, doença cardiovascular, este é o foco desse estudo. Então, vem comigo, aguenta que aguentou 2 minutos, aguenta mais um pouco, vem comigo. Então, vamos lá, introdução muito boa, falando, a gente sabe que a doença cardiovascular é a doença que mais mata nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né? Praticamente 1/3 das pessoas morrem de doença cardiovascular. Bem, sabe-se também que o exercício ele ajuda, né, a diminuir os fatores de risco das doenças cardiovasculares, diminui a incidência de quem tem a doença, reduz uma morte prematura. Então, fazer exercício físico contribui nesse aspecto. Segundo as recomendações americanas e da Organização Mundial de Saúde, presta atenção, o que é recomendado hoje? 150 minutos de exercício de moderada intensidade, né? Ou 75 ou mais minutos de atividade vigorosa, uma corrida, por exemplo. De exercícios aeróbicos, esta é a recomendação. Exercício aeróbico, 150 minutos ou mais de moderado, ou 75 ou mais de vigoroso. Ou uma combinação, equivalente combinado com isso. Ok? E ainda nessas mesmas guidelines, recomenda-se a participação de exercícios de força, né? O resistance exercise, ou treinamento de peso, 2 ou mais vezes por semana. Ok, beleza. Agora a pergunta é, até que ponto a gente tem essa evidência de que efetivamente essas 2 ou mais vezes de musculação é a dose ideal para a saúde cardiovascular e para a longevidade? Muito bem, vamos falar sobre isso. Esse é o assunto que está pautado aí. Bem, primeiro algumas questões metodológicas quando a gente fala sobre dose e resposta de atividade física e saúde, tá? Eu acho que essa relação dose e resposta você tem que compreender muito bem. Ou seja, quanto mais eu faço, melhor o meu indicador de saúde? Esta é a pergunta. Basicamente, nós normalmente temos 4 padrões de curvas retratando a dose e resposta, certo? Isso pensando em doença cardiovascular e morte prematura. Muito bem. Uma das curvas, né, que é conhecida é em formato de L-shape, né? Ou seja, você tem quanto mais atividade física ou quanto melhor a tua aptidão física, melhores os teus índices de saúde, menor a taxa de mortalidade. Deixa eu te mostrar aqui. Então, olha só. Eu tenho aqui embaixo um nível de atividade física em minutos por semana, quanto à atividade física. Eu tenho aqui eventos adversos, né? Risco de eventos adversos à saúde. Como é que a gente faz a leitura? Observa. Aqui eu tenho bem pouca atividade física no eixo X e observa como é que é o meu risco de eventos adversos no eixo Y. É bem grande.
Ou seja, pessoas sedentárias com baixíssimo nível de atividade física têm um risco muito grande de ter algum evento adverso. À medida que essa pessoa faz atividade física, e aí eu quero que vocês observem o seguinte, ela fazendo só um pouco a mais do que ela estava acostumada, observe o que acontece com a curva em termos dos riscos. Ela despenca. Ou seja, você fazer um pouco de atividade física já garante que você tem uma diminuição muito robusta dos efeitos adversos. E aí, depois disso, observe que quanto mais atividade física, o risco continua caindo. Se eu faço muita atividade física, o meu risco ele é muito pequeno, certo? Então esse é o formato em L que a gente conhece. Os outros formatos, ou seja, quanto mais é melhor, né? Essa é o some is good, more is better. Pouco é bom, muito é melhor, né? Bem, essa é uma que a gente consegue ver na maioria dos casos em população geral. Bem, nós temos daí a curva em J invertido e nós temos a curva em U, né? Que mostrando que existe uma associação de atividade vigorosa, aeróbica e atividade física com a mortalidade. Especialmente em estudos de corte, especialmente em populações doentes, né? População cardíaca. E aí nós temos alguns problemas aí. Mas o que é essa curva? Observe. O J invertido é esse aqui, né? O J está para cá, ele não está para o outro lado. Ou seja, você começa a fazer atividade física, à medida que você faz mais atividade física, você melhora. Existe um ponto ótimo de melhora para isso, né? Em que diminui bastante. E se você fizer mais atividade física, o que vai acontecer? Você volta a aumentar o risco, tá? Mas ele aumenta o risco nesse J invertido até certo ponto. E na curva em U, observe que o risco vai até o limite de quem faz só um pouco. Então, quando você faz muito, ou você faz um pouco, o risco que você tem, ele é semelhante. Sendo que existe uma dose ótima para a prescrição. E aí, muito bem, né? E aí nós temos o J, a curva em J, e não é muito comum, que ela também tem isso que a gente viu antes, ou seja, você começa a fazer exercício, diminui o risco, existe a dose ótima, fazer o exercício físico até certo ponto empata com fazer um pouquinho, só que é o seguinte, ela também mostra que se você fizer muito exercício, o teu risco é maior do que se você fosse um sedentário, por exemplo. Ele supera o risco de ser sedentário. Então, esse é um outro modelo de dose-resposta que a gente pode encontrar na ciência, ok? Então, basicamente, nós temos esses 4 modelos que a gente pode fazer associação com os riscos e a dose do exercício, ok? Então, claro que nesses estudos, essas curvas, depende muito, né, do tipo de parâmetro de saúde que foi utilizado, redução de peso, qualidade de vida, depende do tipo de atividade física, aeróbica ou de força, depende da população, das características, são saudáveis, são cardiopatas, a idade, sexo, o nível de atividade física, a intensidade do exercício que foi realizado. Então, claro que essas curvas têm tudo a ver com um monte de coisas combinadas. Mas a pergunta é a seguinte, né? Continuamos fazendo a pergunta. E aí? Qual é o formato de curva que nós temos para o treinamento de força? Quanto mais, melhor. Existe um ponto ótimo e é melhor parar no meio do caminho para não chegar no ponto? Ou quem sabe fazer demais pode levar a um risco maior do que não fazer nada? Esta é a pergunta que a gente vai trabalhar agora. Então, olha só. Estudos randomizados, ensaios clínicos randomizados, ou seja, aqueles que você faz uma intervenção, que investigaram o treinamento de força com os riscos de doenças cardiovasculares. O que nós temos aqui? Muito bem. Olha só, esses estudos mostraram que existe uma redução de alguns parâmetros de risco com o treinamento de força. Aqui tem algumas meta-análises que trouxeram estes resultados. Então, olha lá. A pressão sistólica diminuiu de 2 a 4 milímetros. O LDL diminuiu de 5 a 10 miligramas. A glicose em repouso diminuiu de 2 a 5, o percentual de gordura 1 a 2%, mostrando que, sim, o exercício de força é benéfico nos riscos de doenças cardiovasculares, nas variáveis, e isso é importante. Inclusive mostrando o seguinte, que a pressão arterial, quando diminui de 2 a 3, nós temos um decréscimo
de doença coronariana de 5%, de AVC de 10%, de mortalidade em 4%. Então, essa redução pequena reduz, sim, os riscos tanto da incidência de algumas coisas, como o AVC e a própria mortalidade. A redução do LDL em 10 miligramas, que é o que nós encontramos no treinamento de força, pode reduzir em 5% o risco de doenças, eventos cardiovasculares. 10 miligramas de redução da glicose reduz 5 a 10% o risco de doença cardiovascular, infarto do miocárdio, AVC. Cada 1% de redução de gordura corporal tem redução de 3, 4, 8% na redução da hipertensão, hipercolesterolemia e a síndrome metabólica. Ou seja, você tem datas sugerindo que sim, o treinamento de força faz a redução de vários aspectos de risco e esses riscos estão associados a menores taxas de mortalidade e morbidade, ok? Só que, veja bem, aí que começa os veja bem. Esses dados que nós temos, normalmente nós temos amostras pequenas, 10, 20 sujeitos por grupo. Nós temos intervenções curtas, 8, 12 semanas. Nós temos, e aí vem o grande detalhe, a maioria dos estudos usaram doses únicas para investigar. Ou seja, 3 sessões por semana de 60 minutos. Esse é o padrão dos treinamentos, 3, às vezes 2. Então, assim, usavam uma única dose, porque o que nós estamos falando aqui é saber se existe a relação entre quanto mais dose, melhor, ou, quem sabe, quanto mais dose, pior. E aí, a grande maioria dos estudos não fez isso, não comparou doses diferentes nesse tipo de população, e não avaliou a saúde a partir daí. Esse é o grande problema. Um dos poucos estudos que esse artigo está trazendo, né, compara uma dose de 2 séries de 12 repetições com 3 de 15. A gente sabe que isso na prática, um tinha 8 exercícios, outro tinha 10. Isso na prática não é uma diferença tão consistente. Então a gente continua sem ter uma clareza se essa dose-resposta realmente ocorre nos estudos dos ensaios clínicos randomizados, ou seja, estudos de intervenção, ok? Agora vem comigo, presta atenção. Está me acompanhando ainda? Tudo bem? Dá tempo de se inscrever no canal, se não está inscrito ainda. Compartilhe esse material com teus colegas que gostam de estudar. Isso aqui tem a ver com ciência. Não é a prática, quem sabe, lá da academia, mas tem a ver com vender uma ideia de saúde para os teus clientes. Né? Mas muito bem, vamos lá então. Agora o seguinte, vamos observar o que os estudos transversais, observacionais estão nos dizendo. Qual é a relação desses estudos com os riscos de doença cardiovascular e mortalidade? Bem, esses estudos, eles nos mostram que existe uma dose-resposta entre o exercício de força e o risco de doença cardiovascular e mortalidade. Olha só, uma meta-análise 2022 mostrou o quê? Né? Com mais de 250 mil adultos, mostrou um comportamento não linear da curva em formato de J. Isto mesmo, pessoal, em formato de J, com uma redução do risco em 18% de doença cardiovascular quando realizados 60 minutos por semana. 60 minutos por semana. E quando o cara fazia, e a mortalidade foi de 17%. Olha só, deixa eu te mostrar aqui, agora que vem o negócio. Aqui nós temos o risco, razão de risco para doença cardiovascular. Aqui o tempo do treinamento de força. Observe que essa curva na média aqui, nos resultados médios, olha só, ela, na medida que a pessoa faz o exercício, isso vai aumentando, diminui o risco, né? Tá abaixo de 1, o risco é menor, chegou a 0,82. Isso, exatamente o zero, chegou aqui nos 60 minutos. Agora, olha o que acontece na medida que a pessoa faz mais exercício. Na medida que ela faz mais treinamento de força, ela volta a aumentar, chegando a um risco de 1. Não fazer nada ou fazer 130 minutos dá uma razão de risco de 1. E o pior, se você faz mais exercício de força, você aumenta este risco, certo? Quando você olha isso para todas as causas de mortalidade, não nas doenças cardiovasculares, o comportamento é semelhante, o tempo é menor, o tempo ideal é nos 40 minutos, e o tempo máximo para chegar na razão de risco de 1 é de 140. Mas observe que, de novo, aumenta depois, ou seja, um formato de J.
Então, olha só, todos esses estudos aqui, né, nessa meta-análise, foram ajustados pelo exercício aeróbico. Foi feito um procedimento matemático em que o aeróbico, participando do estudo, teve uma proporção parecida. Então, não foi a questão de ter estudos diferentes com o aeróbico. Foi feito um ajuste. Claro que é um ajuste estatístico, mas foi feito. Né? Então, assim, mostrando que esses dados sugerem que 40 a 60 minutos é a dose ótima, né? E também é a dose máxima para melhorar os aspectos da doença cardiovascular e mortalidade. Né? E aí, esse artigo ainda mostra que a equipe deles, né, os pesquisadores desse turno, mostraram que esse comportamento de U ou de J, em relação à dose e resposta, ele está associado ao treinamento de força com outros fatores de risco, como, por exemplo, a hipertensão, dislipidemia, síndrome metabólica, obesidade, aspectos da cardiovasculares, tanto a mortalidade como a morbidade. Então, assim, ó, esses estudos observacionais, que são estudos de corte, que não são os estudos de intervenção, que são os padrões ouro para se chegar a esse tipo de conclusão, mostram que existe um comportamento de que chega um ponto em que você fazer mais exercício, você pode prejudicar as suas mais exercícios de força. Você pode prejudicar algumas respostas em termos de razão de risco para a doença cardiovascular e também para a mortalidade. Mas uma coisa importante também observar, né? Que é aqui que o artigo traz aqui. Aqui ele sugere que qualquer coisa maior que 1 minuto, observem aqui, saiu do zero, colocou 1 minuto na conta, você já tem benefício. Então, pessoas que fazem qualquer dose de exercícios de força, ou seja, de alta intensidade, já tem o benefício. Já mostra que existe algum ganho até os 59 minutos. E isso está associado, né? Quando se compara, que tem um dos estudos aqui, dos centros aeróbicos de estudos longitudinais, mostra que isso tem uma boa melhora de 29%, 32% em vários parâmetros, como, por exemplo, síndrome metabólica, obesidade e outros. Né? Só que é importante observar que estas melhoras, sempre mostrando assim, esta dose de 1 a 59 minutos foi melhor do que quem não fazia nada. Agora, de novo, este estudo mostra outra coisa, mostra que fazer a mais do que isso pode ser prejudicial. Então, claro, gente, esses estudos observacionais, eles têm limitações, né? Eles, né, são autorreportáveis, as respostas às vezes por entrevista, nem sempre se tem um controle tão rigoroso sobre o que foi feito. Então, se precisa necessariamente ter estudos longitudinais de maior controle. O que poderia explicar isso? Bem, 2 fatores fisiológicos que poderiam explicar por que mais é ruim. Segundo esses autores aqui. Não fiquem bravos comigo aí, a galera dos maromba. 2 mecanismos. Aumento da rigidez arterial e outro, resposta inflamatória crônica do nosso organismo. Ele traz para isso sustentando o seguinte, uma meta-análise sugere que o treinamento de força está associado a um incremento, uma maior rigidez arterial em 11%, comparada ao controle, que não fez. Então, tem estudos mostrando que existe uma maior rigidez arterial quando se faz a musculação. E o segundo fator seria o aspecto da inflamação crônica, mostrando que altas doses de treinamento de força geram um processo inflamatório crônico aumentado, podendo levar à arteriosclerose e doença e danos no sistema vascular, certo? Então, e aí ele traz para isso, nesse aspecto, ele traz 2 meta-análises, mostrando a relação dose-resposta em sujeitos idosos, né? Uma dessas doses mostrou que menores doses de treinamento, menos que 2 ou 2, apenas 8 exercícios, melhorou os aspectos, os marcadores inflamatórios, melhor do que altas doses, né? Contudo, a outra meta-análise já achou um resultado contrário, dizendo que menores respostas inflamatórias foram encontradas com doses maiores de treinamento de força. Então, de novo, é contraditória nessa resposta, né? A gente não sabe se exatamente é esse o fator. Os estudos com pequena amostra, curta intervenção, né, muito heterogêneos nessas meta-análises, né? Mas, de qualquer forma, as 2 possíveis explicações dizendo que mais não é melhor tem a ver com a rigidez das artérias e o processo inflamatório crônico
que o treinamento pode repercutir. E no fim, esse estudo traz algumas implicações, né, de saúde pública, que eu achei muito bacana, sempre é legal quando o pessoal tenta trazer isso para a prática, né. Primeiro ele diz assim, ó, que no estudo deles, em 2015, com 400 mil americanos, apenas 51% dos americanos alcançaram a recomendação de treinamento aeróbico. Eu até achei bem bom, me parece até mentira isso aqui, mas tudo bem. 51%. E 70% dos americanos não alcançam os 2 dias ou mais de treinamento de força, né? E tem 58% que não faz nada de treinamento de força. Então, no aeróbico a coisa está mais ou menos interessante nos americanos e o treinamento de força está muito ruim, segundo as recomendações de treinamento de força de 2 ou mais vezes. Outro estudo também mostrou isso, né? Quando se fala em sujeitos obesos ou acima do peso, né, a aderência ao treinamento de força é pior ainda, é 10% pior. E sendo que no treinamento de força poderia ser um grande aliado ao obeso, porque ele, de certa forma, ele tem um pouco mais de facilidade de ser feito. O obeso tolera melhor esse tipo de treinamento comparado, por exemplo, ao treinamento de corrida, né? E além disso, o treinamento de força pode ajudar a preservar a massa magra durante o processo de emagrecimento, pode ajudar a prevenir um reganho, uma manutenção do peso, né? E aí ele traz no fim assim, ó, até copiei e traduzi para não deixar furo para vocês. Mas pode não ser melhor em relação ao exercício de resistido, de força, e ao risco de doença cardiovascular e mortalidade prematura. Mas também devemos destacar que mesmo um pouco de exercício de força é melhor do que nada. Então, trazendo novamente o que a gente falou. Então, na forma prática, eles recomendam o quê? Que aqui ele usou, até não conhecia esse termo, né? Os health clubs, ou seja, os clubes de saúde, ou seja, as academias, né? Com equipamentos, com treinamento, poderiam ser uma ótima alternativa. E aí ele traz alguns estudos bem interessantes, mostrando que as pessoas que frequentam a academia, elas tendem a alcançar as recomendações mais facilmente. Então, essas pessoas aqui na barra preta, elas não frequentam academia. E aqui é exercício aeróbico, né? As pessoas que recém começam, menos de 2 anos, 2 a 6 e mais de 6. Mostrando que as pessoas que ficam até 6 anos, elas têm elas alcançam as recomendações 15 vezes mais e 27 vezes mais. Quanto mais velho, mais você adere ao exercício e faz o exercício. E isso é verdadeiro também no exercício de força. Ou seja, quem está no começo, lá até 6 anos, eles têm 10 vezes mais chance de alcançar as recomendações. E 18 vezes para quem é os macacos velhos. Ou seja, ter a academia à disposição e frequentar a academia leva as pessoas a atingir as recomendações, né? Então, se não for isso, quem sabe o uso de bandas elásticas, exercício do próprio peso, show, são alternativas, mas estar numa academia funciona, né? Funciona para isso. Então, temos que promover, né? Temos que garantir que haja possibilidades de fazer o exercício. E aí ele traz outra coisa muito bacana. Os exercícios de força também podem ser promovidos em locais de trabalho. Isso mesmo, no trabalho, gente. Tais como programas de bem-estar no próprio local de trabalho. Disponibilidade de instalações de exercícios no local. Empresas maiores já poderiam ter a sua academia, ter seu profissional junto orientando, né? Isso garante saúde, qualidade de vida. Ainda, né, outras sugestões, assim, ó, cobertura de seguro para para pessoas que frequentam a academia. Ou ainda, impostos reduzidos para as empresas que bancam isso. Cara, olha que legal. Essas estratégias a gente tem que começar a pensar em saúde pública. Empresa que dá o gás no seu funcionário, no seu colaborador para frequentar a academia, tem que pagar menos imposto e com isso ele consegue manter esse funcionário ativo. Estas são estratégias muito possíveis de se conseguir. Há outras vezes eu já comentei sobre a importância de, quem sabe, nós termos leis, tanto no combate à obesidade como na promoção de atividade física. E não precisa ser só lei em termos impositivas, mas leis como essa sugestão, em que você poderia beneficiar as empresas e que tornam seus colaboradores mais ativos. Certo, gente? Então, vamos lá. A pergunta é, quanto tempo eu preciso, a quanto de eu tenho que fazer exercício? Se tratando de exercício aeróbico, a sugestão é, quanto mais, um pouco é bom, mais é melhor. Essa é a sugestão do treinamento aeróbico.
Se tratando de exercícios de força, não é bem assim. O que nós temos, o que ele sugere aqui, neste momento, baseado em estudos observacionais, é que não necessariamente mais é melhor no treinamento de força. Em termos de doenças cardiovasculares, né, e mortalidade, mostrando uma relação que existe um ponto que fazer mais não poderia ser melhor, pelo contrário, poderia ser pior. Certo? Então, essa é a minha videoaula de hoje. Uma videoaula mais longa, já estou aí quase 26 minutos. Para você que gosta de ciência, compartilhe com seus amigos. É uma temática muito bacana, polêmica, e que fica aí no ar, né? Será que sim, será que não? Penso eu que na prática, a gente tem que ter algumas informações muito claras. Gente, um pouco já é melhor do que nada. Um pouco, vocês viram, um minutinho já tem melhores. Então, assim, ó, treinos curtos, de 10 minutinhos, 15 minutinhos pode ser o suficiente, 1, 2 vezes por semana. Chegar até 1 hora, não precisamos fazer um treino exaustivo de 1 hora, 1h30, 2 horas. A gente precisa estar 4, 5 vezes na semana. Pensando em saúde, fatores de risco de doença cardiovascular e mortalidade, estas são as respostas. Muita atenção. Se tratando de obesidade, né, em emagrecimento, não obesidade, mas em emagrecimento, a gente sabe que as doses precisam ser maiores. Se tratando em funcionalidade, se tratando em desempenho esportivo, óbvio que as doses são outras, mas aqui é muito específico o que a gente está falando. Tá bom, gente? Espero que tenha curtido, espero que tenha acompanhado até o fim. Se acompanhou até aqui, aproveita, dá um likezinho, aproveita e curte. Assiste essa aula de boa, vai para o Spotify, assiste lá e tamo junto nessa. Valeu, um abraço.